Orar ao Senhor pela reunião. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento de privilégio para aprendermos mais de Ti, da Tua Palavra. Agradecemos por todos os irmãos que estão aqui reunidos nessa videoconferência. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guie em toda a verdade, em todo entendimento, que nos auxilie a compreender o que o Senhor quer nos falar essa noite por meio da leitura do livro e por meio da Tua Palavra que iremos meditar, e que essa palavra possa ser para nós uma semente em solo fértil para que possamos receber, aprender e praticar, Senhor, não sendo apenas ouvintes, mas também praticantes. Que o Senhor possa ajudar cada irmão que irá contribuir, que o Senhor possa ajudar cada irmão que irá ouvir, e que em tudo seja feita a sua vontade. Por isso nós te pedimos confiadamente e agradecemos ao mesmo tempo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Agora eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a leitura, depois a gente volta com as imagens das câmeras. Então, hoje, nosso tema, o primeiro capítulo que nós lemos agora foi reconhecer e se submeter aos que presidem entre vós, administrativamente. É interessante, a gente saber quem são esses irmãos. Nós não temos, como nas denominações, uma ordem eclesiástica oficial, nomeada, com todos aqueles rituais que nós vemos, mas existem irmãos na Assembleia que tomam a frente nas questões administrativas. Nós não vivemos em uma anarquia. Muitas vezes irmãos chegam nas assembleias e pensam que por não haver um homem à frente, não existe ninguém à frente, né? Ou que cada um opina e vai para um extremo de democracia, o que não é o que acontece na Assembleia. O Senhor levanta irmãos no nosso meio para tomar conta das questões administrativas da Assembleia. Muitas vezes esses irmãos não são aqueles que ministram na Assembleia, não são aqueles que vão ter participação ativa nas reuniões, como outros, mas o Senhor os levanta para essa função de guiar a Assembleia administrativamente. É importante a gente saber isso, porque muitas vezes a gente gosta de um irmão que ensina bem a palavra, sabe explicar os princípios da Bíblia, e tende a reconhecer como se ele fosse uma pessoa que fosse tomar parte administrativa na Assembleia. E nem sempre é assim. Às vezes um irmão pode ter um dom para ministrar na Assembleia, pode ser um bom expositor da palavra, explicar, pode ser um bom pastor, visitar os irmãos, e não, ao mesmo tempo não tomar essa parte administrativa na Assembleia que ele está. E pode ser que um irmão que tome essa posição não ministre na Assembleia, né? Normalmente não fale nas reuniões abertas ou reunião de leitura que existe, e nós devemos fazer essa distinção entre os dons, a atuação dos dons e a atuação dos ofícios, para que a gente não se confunda e acaba dando superpoderes para pessoas porque estão à frente, ministrando, e esquecendo desses outros irmãos que, mesmo quietos nas reuniões, têm essa função dada pelo Senhor, que é muito importante. E saber que não é uma democracia, não é o voto da maioria que manda na Assembleia. Porque muitas pessoas pensam que também é nesse extremo, mas não, nós não vivemos em democracia na Assembleia. O Senhor é quem guia, o Senhor é quem dá as coordenadas. No que diz respeito à responsabilidade na Assembleia, existem 3 esferas de atuação. Existe o sacerdócio, existem os dons, existem os ofícios. O que se confunde muito é com o sacerdócio e o ofício e dom. Porque o sacerdócio, nos é dito que todos somos sacerdotes santos. Então, muitos vêm com a ideia, bom, como eu sou sacerdote, eu posso falar também. Eu posso ensinar, eu quero ter a minha vez. Eu tenho o direito. Ele busca seus direitos. O direito de falar. Na realidade, o sacerdócio não tem nada a ver com dons e nem menos com ofício. O sacerdócio, todo cristão tem esse sacerdócio.
Qual é o sacerdócio santo nosso? É adoração e oração. Para isso, nenhum irmão precisa ter dom para orar. Não existe assim, aquele irmão ora muito bem. Eu acho que ele deveria orar todas as orações, todas as reuniões, ele começa orando. Ou muitas vezes nós ouvimos de irmãos orando e queremos copiar o modo dele orar, porque é tão bonito, ele fala coisas tão floreadas e tudo, mas nem sempre ele entende que isso é sacerdócio e que tem a ver com, por exemplo, partir o pão, levantar para dar graças pelo pão. Qualquer um pode fazer isso, desde que ele seja dirigido pelo Espírito Santo. Mas não existe o dom de partir o pão também, né? Quando ele está falando aqui desses homens que, voltando lá, que presidem entre vós, ou são aqueles que trabalham na administração das coisas e quando surgem assuntos na Assembleia para ser resolvidos, são irmãos que vão levantar e com base na palavra de Deus, orientar a Assembleia no que fazer e tudo mais. Porém, existe realmente esse perigo que nós vemos, que o irmão, nesse trecho aqui, chama a atenção, é que os jovens, esses jovens que ele fala aqui dos anciãos adolescentes, é um termo interessante, porque são aqueles jovens pais, eles acabaram de ter filhos, estão criando seus filhos estão lá com seus 5, 6 anos, e ele acha que ele sabe fazer tudo. Ele acha que, bom, tá vendo como eu crio meu filho? Ele está quietinho na reunião. Ele está lá sentadinho lá, olha que maravilha, ele lê a palavra junto com a gente, ele recita o versículo, tudo. Mal ele sabe que a vida está apenas começando de casado. 5 anos de idade é o que todo filho de 5 anos vai fazer mesmo, seguir o que o pai está fazendo. Mas vai chegar uma época, na aborrecência, que não tem jeito. Você não controla mais seu filho. Até quando você vai pegar e disciplinar seu filho? Com 30 anos, chamar, vem aqui, você está de castigo, porque... Não. Então, tem muita coisa para se saber. A mesma coisa com respeito à família, você pode aplicar na Assembleia. Muitas vezes, um jovem, ele parece que tem a solução para tudo. Surge um problema na Assembleia, não, eu já sei como, vamos fazer assim, 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 porque eu estudei recentemente sobre administração de grupos e não sei o que lá, e eu tenho experiência lá no emprego, porque eu sou o líder da área. Escuta, aqui é Assembleia, não é emprego. E outra, você fez isso, mas você não sabe o resultado ainda, porque você acabou de aprender a fazer isso. Sabe teoricamente, mas a prática é que vai assentar tudo o que nós aprendemos quando jovens. Por isso, o conselho dele aqui de se submeter é uma coisa que todo jovem tem que aprender a se submeter. Por que você acha que é importante os pais disciplinarem seus filhos ainda quando crianças? Porque quando eles estiverem adultos, eles vão ter que se submeter. Ou você pensa que, como adulto, eu vou ser dono do meu nariz e ninguém vai mandar em mim? Não, sempre tem alguém acima de mim. Você vai ter um chefe, você vai ter um patrão, você vai ter alguém que vai ter que falar para você, olha, não faça assim. E quando você é o chefe e tudo mais, você ainda tem autoridade em cima de você, falando, você não pode fazer isso com seus empregados. Entendeu? Então, são coisas que nós vamos aprendendo com a experiência. Então, seria muito bom aprender a se submeter, porque fazendo isso, nós vamos, quando chegar a época, ter falar, eu lembro daquele irmão antigo que ele fazia tal coisa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando nós começamos a reunir, na década de 70, final da década de 70, nos visitava um irmão dos Estados Unidos, um senhor, pai do Douglas Buchanan. E toda vez que ele vinha nos visitar, ele era um homem assim, bem calmo, quieto, silencioso, assim, não era de ficar se expandindo muito. E a gente vinha e perguntava coisas para ele. Escuta, nós queremos saber como é que resolve isso, nós temos um problema aqui na Assembleia, como é que faz? Ele nunca falou para nós, aqui está a solução, faz isso. Falava, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Aí ele abria a Bíblia, vamos ler esse versículo aqui. Lia o versículo, mas não falava nada do versículo. Dali a pouco o irmão falava, nossa, parece que a resposta está aí. E aí ele ia vendo como o irmão
ele não dava as coisas porque ele tinha experiência, que ele ia soltando as coisas. Ele fazia a gente exercitar isso daí, e a gente aprendeu a ter um respeito por ele, de modo que quando ele vinha falar com a gente já sabia que ia aprender alguma coisa. Não ia sair só com, vocês estão fazendo tudo errado, faça assim, 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 assim. Não. Você via na palavra de Deus a verdade. Então, se submeter a pessoa assim é muito saudável. Agora, o que nós vemos, via de regra, hoje, principalmente, com a geração digital, é que eles querem tudo rapidinho e na hora. Não pode esperar por nada. Não tem que me submeter a nada. É o que eu quero fazer, eu acho que está certo, e vamos ver no que dá. Porque talvez esses videogames, você pode ir até as últimas consequências e depois você ganha a vida de novo. Mas na vida real não termina assim. Você não pode entrar numa briga falando, eu vou, se eu perder uma vida, eu ganho outra, eu ganho mais pontos aqui, compro mais moedas ali e vou sobrevivendo. Não, a nossa vida não é assim, não é um videogame. A nossa vida é uma coisa que nós vamos, pouco a pouco, crescendo nas coisas, no conhecimento, na prática, nos submetendo àqueles que têm mais experiência. Isso é muito importante, eu acho que esse trecho que nós lemos fala bem muito disso. Ponto interessante, né, da leitura, lá do versículo que nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, que ele fala que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem entre vós no Senhor, né? E aí no final ele fala, tende paz. Então, quando há esse reconhecimento, ou seja, os irmãos que estão presidindo entre vós no Senhor, ou seja, guiados pelo Senhor, na humildade do Senhor, na dependência do Senhor, isso há paz na Assembleia. E quando os irmãos se submetem, né, eles, na verdade, reconhecem esses que trabalham, também há paz. Né? Então, a paz há dos dois lados, tanto dos irmãos que presidem entre vós, no Senhor, e também nos irmãos que reconhecem, né, reconhecem esse trabalho também no Senhor. E aí, assim, há paz, né, como nós estamos vendo no livro. Vou aproveitar, Lineu está aí para nos ajudar, ajuda dos universitários. Nós sabemos que o modelo bíblico é o modelo dos anciãos, né? Pessoas experimentadas, como nós vimos aqui na leitura do capítulo, pessoas experientes, pessoas que podem auxiliar a Assembleia. Mas existem casos em que uma Assembleia é nova, em que não há irmãos que preencham aquele perfil descrito ali na palavra do Senhor sobre a questão do presbítero, né? Um homem experimentado, com filhos criados no Senhor, etc, etc. Eu gostaria, então, de estender a pergunta, se o irmão puder nos ajudar a esse respeito. Como nós, que somos jovens, viu, Jonathan? Somos jovens. Como nós que somos jovens, devemos, e também estamos numa assembleia jovem, que é o caso de Brasília, é o caso de Palmas, é o caso de inúmeras assembleias aí no Brasil, que são assembleias jovens, e que muitas vezes não têm irmãos que preenchem todas aquelas características segundo a palavra ali em relação ao ofício do presbítero, né? Neste caso, como a assembleia pode, no Senhor, reconhecer aqueles que o Senhor tem levantado para tomar esse caminho administrativo? Né? E também como esses irmãos que são levantados pelo Senhor para presidir entre vós, como eles, sendo jovens e ainda precisando crescer muito, né, em experiência, em idade, no relacionamento com o Senhor, como eles podem também depender mais do Senhor, como essa conta fecha, né? Essa é a minha pergunta. Como lidar com uma assembleia jovem que não tem irmãos maduros, que preencham todos os requisitos do presbitério? Como lidar com essa situação? Como os irmãos devem reconhecer e como aqueles que presidem devem agir? Essa é a pergunta, eu não sei se eu falei demais, mas é isso. Olha, eu não conheço nenhuma assembleia que começou com todo mundo já ancião. Tá?
nenhuma assembleia começa assim. A maioria começa, às vezes tem um que muda para aquela cidade e começa ali, entendeu? Mas nós passamos por essa experiência aqui em Limeira, porque eram tudo da base dos 20, 18, 21 anos. Mas o Senhor levanta homens que têm esse caráter. Porque não é questão de ter aptidão ou ter vocação para o negócio. Porém, o Senhor, eu sei que Ele nos prepara desde o nosso nascimento para isso. Então, eu vou dizer para você, não que eu aprendi quando eu me converti, comecei a reunir, eu tinha experiência de vir em assembleia. Eu não tinha, mas eu tinha experiência de coisas na vida que eu tinha aprendido. Na escola, depois, quando mais velho, estava na faculdade, na época que eu me converti, eu estava na faculdade. Então, surgiam aqueles que eram aqueles que lideravam. O grande problema é quando surgem muitos que querem fazer a mesma coisa e conflitam. Aí a ruptura da paz. A primeira coisa, como que ele fala aqui, quais são as coisas que devem ser feitas? São 3 passos aqui que ele mostra. Primeiro, você tem que fazer, versículo na página 22, ele fala, como remédio, aqui, não, na página 24, ele fala do mais jovem, rastrear pelo mais jovem. Eles podem até ter boa intenção do que eles estão fazendo, mas se eles não tiverem a direção do Espírito Santo, se eles não derem lugar para o Espírito Santo agir, vai haver conflito, vai quebrar a paz. Então, o que eu aconselho uma assembleia jovem? Cada um ali tenha a consciência de que não é opiniões que vai valer. Não é voto, a maioria aqui votou que vai ser assim e assim que vai ser feito. Não. O irmão que são todos jovens e surge um problema na Assembleia, tem que se abaixar um pouco, como ele diz aqui, os verbos que são usados aqui, lá na frente que ele fala, faça, age, esteja, fale, isso é uma questão de dons. Mas aqui, nesse ponto que ele está falando sobre reconhecer e submeter aos que presidem, você tem que entender que existem irmãos que já estão mais maduros do que você. Não achar que você é o dono da bola ou o dono da assembleia. Por isso que ele fala sobre entre aqui. Na versão do King James e na nossa fala que presidem sobre. Sobre dá a impressão que você está num lugar superior. E não é. Você preside entre os irmãos. O Darby que coloca isso como among the brethren. Entre os irmãos. Porque não haja domínio. Não é questão de dominar. Não é questão de eu falar assim, eu vou pegar esse rebanho aqui, ele é meu, e eu vou fazer dele o meu rebanho. Eu vou dominar ele, vou ensinar o que tem que ser feito. Não é assim. Nós temos que ter humildade suficiente para saber que nós não sabemos nada, e quando nós já estamos numa certa idade, nós já sabemos que não sabemos nada mesmo, e nós já submetemos a Deus e a gente tem apenas a experiência e pode orientar. Mas quando a Assembleia é jovem, todos devem estar incumbidos de não atrapalhar o outro. Um não atrapalhar o outro, mas ceder nas coisas, desde que tenha uma base na palavra de Deus. Conflitos vão surgir, vai surgir problemas, vão surgir aqueles que querem dominar, entendeu? Toda assembleia um dia vai tropeçar num Diótrefes, não tenha dúvida. Mas vai também ter Demétrios no meio. Então é um balanço, tudo o Senhor cuida. Mas devemos, sim, tomar cuidado, o remédio que ele dá aqui é, em outra palavra, devemos praticar o julgamento próprio. Julgue-se a si mesmo. O que você está querendo fazer? Se exaltar, ser alguma coisa, ser reconhecido, ou você está fazendo isso porque você está submisso à vontade de Deus para ajudar os irmãos. Porque se está querendo ajudar mesmo, ele vai trazer para você luz e vai conseguir. Não sei se eu respondi sua pergunta. Ou seja, basicamente é um resumo do que nós já estudamos no livro, né, Lineu? Tudo que o irmão falou aí. A questão de nós temos que nos apegar à humildade, tanto aqueles que
são reconhecidos como os guias, têm que se apegar à humildade, como aqueles que também se submetem, né? E também não ter um espírito crítico e não ofender com palavras e nem ações. Se for praticado, tanto da parte dos que presidem, quanto da parte dos que estão submetidos, né, dos que reconhecem aqueles que presidem, a paz na Assembleia. Eu acho que está tudo interligado. Mas ajudou bastante, viu, Lineu? Eu acho que esse ponto que o irmão colocou como experiência mesmo em Limeira, a Assembleia não começou com um grupo de anciãos, né? Presbíteros, e mais, obviamente, serve para nós como modelo, uma experiência, né? Podemos assim dizer. Então, temos que, mais do que nunca, nós que somos de Assembleia jovens, precisamos realmente praticar o que o Senhor está nos falando através desse livro, né? Apegar-se à humildade, não julgar o espírito crítico que há em nós mesmos e ter um cuidado para não ofender com palavras e nem ações, para que a paz na Assembleia seja mantida. Tem um versículo que eu gostaria de ler, que está em Colossenses 2, 18 e 19, que eu acho interessante. Uma vez, em certa situação que nós participamos aqui em Brasília, nós tomamos uma certa decisão e fui conversar com um irmão também de Limeira, e aí o irmão me falou: Jonathan, tá tudo certo que você falou, mas está sendo muito técnico. E aí esse versículo eu acho que é interessante. Ele fala assim, Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com o pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É interessante aqui que ele fala de uma pessoa que poderia dominar sobre a gente, com regras, impondo regras ou falando de cultos de anjos, recebi tal revelação, coisa do tipo. Mas não estava ligado à cabeça, né? Muitas vezes acontece isso, eu percebo, né, até comigo mesmo, como jovem, que nós conhecemos princípios, mas nós não temos ainda uma sabedoria de como aplicar esses princípios. E a gente tende a colocar o padrão, acaba virando uma lista de regras de se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça isso. E nós sabemos que não é isso, que não é assim que o Senhor guia a Assembleia, não é assim que o Senhor guia na nossa própria vida, né? Eu gosto do exemplo, às vezes eu comento, por exemplo, a mão. A nossa mão, ela tem um princípio: abrir e fechar, pegar coisas. Só que se você vai pegar um ovo e você vai pegar uma barra de ferro, você vai usar esse princípio com intensidades diferentes. A barra de ferro você tem que usar mais força para levantar. O ovo você tem que ser mais delicado. Mas o princípio é o mesmo, abre e fecha. Então, nós temos os princípios na palavra e é bom que nós, jovens, estudemos a palavra, conheçamos os princípios que ele nos deu, mas, ao mesmo tempo, buscar essa comunhão com o Senhor e ser exercitado diante dele, né? Nos ligar à cabeça da igreja, que é Cristo, para saber qual é a intensidade, qual é o momento, como usar aqueles princípios que nós aprendemos. Então, isso muitas vezes é o que falta a nós jovens, né? Aos irmãos que estão chegando, né? Às vezes conhece muitos princípios, às vezes já leu todos os livros do Bruce, às vezes já leu todos os livros do Macintosh, sabe os princípios, mas a medida e o momento da aplicação desses princípios não depende somente de conhecimento, mas de estarmos ligados à cabeça, que é Cristo, e saber com ele qual é o momento de agir, qual a intensidade de agir, como agir. E isso nós adquirimos com o passar do tempo, não é de imediato. Isso depende de comunhão, de oração, de esperar realmente o Senhor agir, tentar escutar realmente a voz dele, para saber qual é o momento e a intensidade que deve ser feita. E nós não vamos perder por esperar a resposta do Senhor. Nós perdemos se agirmos antecipadamente, sem ouvir o Senhor. Mas se nós estamos esperando e ele não falou, é porque ele quer que você espere. Então, é bom a gente aprender isso. Não só os irmãos que um dia possam vir a tomar essa parte na Assembleia, né, de administrativa, mas também como nossa própria vida, né? Não adianta eu saber os princípios para
para a minha vida, como eu devo agir. Eu tenho que também ter essa comunhão e saber, Senhor, como eu vou usar este princípio, essa sabedoria que o Senhor me deu na minha vida? Qual o momento? Qual é a intensidade? Tudo isso depende de comunhão, não basta simplesmente conhecimento. Conhecimento qualquer um adquire. Agora, comunhão com o Senhor e ouvir a voz dele, isso aí nem todos estão exercitados da mesma forma. No finalzinho desse trecho que nós lemos, ele fala de estar empunhando a bandeira da justiça, mas para não se deixar enganar por esse manto de malícia. Um espírito partidário só dividirá a Assembleia. Isso é uma coisa que sempre é um perigo, quando a gente quer impor a nossa vontade ou a nosso bel prazer, né? Eu quero fazer, eu acho que é assim que tem que ser feito, é assim que vai fazer, entendeu? E impor a minha decisão. Um exemplo disso que nós vemos é em Atos, quando surgiu um problema lá, Tiago levantou, deu a base bíblica do negócio, falou, faz assim, e houve paz, e o Espírito dirigiu e acabou dando tudo, o Senhor levando eles a entender. Eles estavam no começo, não tinha ninguém com prática e experiência ali para resolver assuntos como aquele que aconteceu no começo de Atos, entendeu? Então, sempre, nós temos que parar um pouco. Eu lembro que era uma prática que a gente fazia sempre. Quando surgia um problema, a gente não sabia como resolver, e às vezes tinha várias opiniões, né? Ele falava, pera, vamos parar um pouco, vamos orar, vamos orar ao Senhor. Ajoelhava todo mundo, orava, e aí sentava todo mundo e ficava esperando, um pegava ali um trechinho, outro lia outro, e acabava surgindo alguém que dava uma palavra e todo mundo falava amém para aquilo ali, e estava acertado. Vou dar mais um exemplo que ocorreu entre nós. Também foi com o Douglas Buchanan e o pai dele, o Clement. Nós alugávamos um salão aqui em Limeira para reunir, né? A gente tinha reunião todo o dia, de segunda a segunda, todo dia das 8 às 10. E o irmão Clement um dia chamou a gente lá, os irmãos, né? Todos os irmãos que estavam ali, para conversar. Ele, o Douglas e nós. Né? E aí ele falou, olha, nós estamos pensando em ajudar vocês a comprar um terreno aqui, doar um terreno para vocês construírem um salão. A hora que ele falou isso, nós começamos. Não, mas como é que nós vamos fazer com esse terreno? Aí tinha todo mundo que falou, mas pera um pouco, onde vai ser esse terreno? Quanto que tem? Vamos construir quanto? Qual o tamanho? Nós não temos dinheiro para construir. Começar aquela discussão, aquele bate-boca. Pera um pouco. Ele falou, vamos parar. Eu retiro minha oferta. Vocês não estão maduros para fazer isso ainda. E terminou a conversa. Então, muitas vezes, você, no ímpeto de ser jovem, você quer resolver imediatamente o negócio, já quer dar a solução, já começa a pensar como está a correnteza antes de chegar na ponte. E não é assim que funciona a coisa. Nós temos que ter um pouco pelo menos um pouquinho de discernimento para falar, não, vamos parar, vamos ver o que o Senhor quer que a gente faça. Depender dele nessas coisas. Em todo passo nós devemos depender dele. E aos poucos nós vamos vendo aqueles que se destacam, que realmente trazem, quando trazem alguma coisa, é de ajuda para a Assembleia. Agora, nós temos, não resta dúvida, aqueles que, por mais que você faça, ele vai continuar sendo alguém que é uma fonte de conflito e discórdia. Vai ter esses também. Quando tiver esses, vai ter que lançar fora. Não vai ter que mandar, ó, você para com isso, então você vai ter que ser disciplinado. E isso existe, nós podemos fazer isso, né? Quando é um que não quer se submeter a ninguém, porque na realidade ancião não tem tanto a ver com a idade, mas com a experiência no negócio. Tem pessoas velhas, anciãs, mas que não tem nem um pouco de cuidado com a Assembleia. Nunca se abriu a boca, nunca fez nada. Esse é um ancião é velho só. É aquele ancião de Timóteo que fala, sabe, que a gente deve tratar aos anciãos, tratar como um pai. Não repreenda um ancião. Esse ancião é esse aqui? Não, é outro tipo de ancião. É a pessoa de idade mesmo, o irmão de idade. Entendeu? Agora, esses daqui são irmãos que têm experiência na verdade, de andar nessa verdade.
Eles são anciãos na doutrina, não necessariamente na idade. E sempre quando nós estamos num grupo de pessoas, não são todos da mesma idade, é impossível ser todos da mesma idade. Assim como também, quando nós estamos como assembleia ali, resolvendo algum assunto de assembleia, nem todos estão no mesmo nível de maturidade espiritual. Então, você tem que reconhecer, ter discernimento para reconhecer quem é esse. Esse, nós tendemos a ceder para ele, porque ele é uma pessoa que tem mais experiência e o Senhor está usando ele. Nós temos que reconhecer o Senhor como cabeça usando as pessoas. E não achar que só eu posso ser usado. Se não for eu que for ser usado, ninguém vai ser usado. Eu encerro o negócio aqui e termino com essa... Não, não pode. Isso é um espírito partidário e você começa a querer pessoas que simpatizem com as suas soluções para você ganhar seguidores. Não porque você está querendo resolver o problema da Assembleia. Então, isso é aquilo que ele fala aqui de ter você se analisar a si mesmo. Espera um pouco. Eu tenho que ter um juízo próprio. Eu tenho que ter um juízo próprio. Eu tenho que julgar a mim mesmo diante do Senhor. Falar, Senhor, o que é isso que eu estou fazendo? Me ajuda porque eu não sei fazer isso. E Ele vai ajudar. Entendeu? Nós devemos sempre dependência a Deus e respeito aos irmãos, porque todos ali são salvos pelo mesmo Salvador. Não tem distinção. Porém, existe, sim, aqueles que são mais maduros e que estão ali para ajudar, que têm o termo que ele usa aqui é que presidem sobre vós, ou entre vós. Vai ter sempre um que vai presidir entre nós. E se preside bem para o Senhor, tem paz na Assembleia. E os outros se submetem. O problema é quando tem um que não quer se submeter por questões particulares ou de discórdia, ou que não gosta da pessoa, ou qualquer coisa assim. Isso é muito comum e muito fácil de acontecer. Muitas vezes a gente acaba se assustando com esse termo, né? Liderar, presidir, mas só que nos termos bíblicos isso não é errado, né? Alguém tomar a frente para fazer as coisas, sendo levantado pelo Senhor, claro, no espírito correto, né? Mas o liderar em si não é errado. Alguém que vai guiar as coisas não é errado. O problema é quando existe esse domínio sobre o rebanho, né? Impondo suas leis, suas regras, que muitas vezes, novamente, a gente vem de um background, né, com pessoas dominando, e aí qualquer pessoa que fala a palavra presidir, liderar, você já se assusta. Não é assim. Né? O liderar no Senhor é correto. Né? O Senhor levanta pessoas para direcionar, para guiar a Assembleia. E esperamos que esses tenham o espírito correto também diante do Senhor, para não dominar sobre o rebanho. Mas também é possível acontecer, como o irmão falou, sempre pode se levantar um diótrefes no meio da Assembleia. Nós não estamos livres disso. Isso não cabe somente às denominações. Isso também pode acontecer no nosso meio. O outro termo que foi usado no final do capítulo foi a questão do espírito partidário. Um espírito partidário só dividirá a Assembleia. Nós vemos que na Assembleia em Corinto, um dos graves problemas que havia lá, além de outros, era a questão do partidarismo. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, né? E isso nós temos que estar apercebidos, porque nós podemos cair nessa questão também. E é fácil cair nessa questão, a preferência natural por irmão fulano ou irmão ciclano. E aí, quando a gente envereda por esse caminho do partidarismo, tudo aquilo que nós lemos nos capítulos anteriores afloram, né? O desejo de ser grande, o espírito crítico. Eu prefiro o irmão fulano porque o irmão ciclano é isso, é aquilo outro, eu não gosto dele. E muitas vezes isso pode produzir com palavras um dano, né? Pode produzir um dano na Assembleia. Quem é o irmão ali? Não vou. Se for o irmão que for falar comigo, eu não aceito. Mas se for o outro irmão, eu aceito. Então, essa é uma questão grave, né? Nós estamos vendo nesse capítulo que o espírito partidário ele só dividirá a Assembleia.
Então, nós precisamos estar apercebidos, fazer esse exame próprio, para que nós mesmos, né, individualmente, não estejamos aqui elegendo, né, nós, partindo de nós, do nosso coração, esse espírito partidário de preferir uns em detrimento de outros. Então, que o Senhor possa nos ajudar a identificar se nós temos esse espírito partidário, para que nós possamos nos arrepender e praticar aquilo que nós temos visto nos estudos, né, em relação ao desejo de ser grande, ao espírito crítico e à ofensa por meio de ações ou palavras. Que o Senhor nos guarde, então, de ter um espírito partidário, que só traz dano à Assembleia e quebra toda a paz. Eu acho também importante enfatizar um ponto, porque muitas vezes os irmãos podem tomar algumas atitudes, esses irmãos que estão à frente, que nós não vamos entender, né? Nós que somos jovens, não temos tanta experiência, talvez nós não vamos entender. E às vezes não vamos concordar no primeiro momento porque a gente não entende por que foi feito daquela forma. É importante que a gente seja exercitado com essas coisas também. E se eu não concordo com algo, eu me submeto em primeiro lugar e busco entender o porquê foi feito. Como? Conversando com vários irmãos e mostrando minha opinião que eu não concordo? Não, isso você vai gerar um partido do contra. Né? Nós não concordamos contra a atitude tomada. E isso pode gerar esse partidarismo, né? Esses partidos na Assembleia. É importante, quando nós temos dúvida do porquê certas atitudes foram tomadas, certas decisões foram tomadas na Assembleia por esses irmãos, que nós sejamos exercitados, mas perguntemos para eles: irmão, tem como você me explicar por que vocês tomaram tal decisão? O que levou vocês a fazer isso e não de tal forma? Porque nós queremos ser exercitados, nós queremos aprender, não queremos gerar partido. E quem pode me explicar melhor o porquê da decisão, se não um irmão que participou desse processo de decisão? Então, é importante que quando a gente tenha dúvida, e vai acontecer, às vezes a gente não vai concordar com certas coisas, né, que os irmãos possam decidir, que a gente busque perguntar para eles, ser exercitados, né, com eles nessas coisas. E também diante do Senhor, né, para que o Senhor nos ensine também. A irmã Maria José colocou aqui no chat: aproveitar a oportunidade para abordar sobre o tema, sobre as mulheres também. Uma coisa que eu sempre lembro, né, e é um exercício que todos nós podemos fazer, é de orar pelos nossos irmãos, né, os que presidem e que se presidem entre nós. Né, eles se afadigam, né, o Senhor os tem comissionado e a questão não é fácil, né? Então, qual é o nosso papel? Orar por eles, para que eles possam estar sempre tomando essas decisões administrativas no Senhor, né? Então, o papel de cada irmão aqui, irmão, irmã, é de sempre orar para que os irmãos que cuidam administrativamente da Assembleia, que eles possam tomar decisões no Senhor, né? Obedecendo ao Senhor, e que todas essas decisões possam trazer edificação, benefícios à Assembleia. Então, é um papel de todos nós, né? Não é aquela questão, eu não presido, então eu vou ficar na minha e seja o que Deus quiser. Não, é orar pelos irmãos, é se afadigar nisso, né? Precisamos orar pelos irmãos, porque a questão não é fácil, não é fácil. E, principalmente, se não há ainda, no caso da Assembleia em Brasília, que é uma Assembleia jovem, no sentido de pouco tempo, e de não ter ainda irmãos com as características lá descritas na palavra, nós temos que orar ainda mais, nos afadigar ainda mais em oração e depender do Senhor, para que aqueles que estão presidindo entre nós, que eles possam o Senhor possa dar a eles essa sabedoria, essa maturidade, para que todas as decisões possam ser tomadas no Senhor. Então, é um exercício, né? Eu quero lembrar aos irmãos que é um exercício de todos nós, seja irmão homem, seja irmã mulher, precisamos orar por aqueles que presidem entre nós, para que eles possam nos ajudar, e o Senhor possa os ajudar, e que toda a Assembleia seja edificada.
A palavra ancião aqui, né, que trata aqui no nosso trecho que nós estamos lendo, os que trabalham entre vós são os anciãos aqui que ele fala. Há 3 palavras que definem, na palavra de Deus, que definem no grego ancião, que é o presbiteroi, tem os bispos, que são episcopoi, e tem os egoumenos, que são os guias ou pastores. Em Hebreus 13, também nos fala desse ofício, né? Versículo 17 de Hebreus 13. Obedecei os vossos guias ou pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta. Aí tira esse delas aí, porque não é uma palavra que está no original. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Quando nós temos o guia, ou aquele que entre nós preside, se nós não nos sujeitamos a eles, nós fazemos com que ele trabalhe gemendo. E não tem utilidade nenhuma para nós, isso daí. Nós estamos como que dando um tiro no próprio pé quando nós fazemos isso. Se nós desprezamos aqueles que presidem sobre nós, e desprezamos eles e não obedecemos, não nos sujeitamos a eles, nós estamos pensando que estamos sendo alguma coisa, ao contrário, nós estamos destruindo aquilo que o Senhor queria que funcionasse desse jeito. Porque é o Senhor que quer que seja assim, não é a nossa vontade. E eles se afadigam para cuidar, porque não é um negócio fácil de você cuidar numa assembleia, se você ter presidir entre os irmãos. Porque, primeira coisa, sempre tem os críticos, né? Nós já vimos o crítico de poltrona, né? O crítico de poltrona é aquele que sempre está pronto para achar o erro nos outros, menos nele. Quando todo erro, às vezes, está mais nele mesmo, né? Mas é difícil, você está fazendo um negócio, se dedicando para fazer uma coisa para o Senhor, e vem a crítica. Você acaba fazendo isso gemendo, porque você fala, nossa, já é pesada a carga, ainda não tem apoio, fica um negócio difícil. Então, a oposição sempre é uma coisa que perturba a paz da Assembleia. Nós não devemos nos opor aos nossos irmãos como se nós fôssemos aqui competindo quem é que manda mais entre os irmãos. Não existe essa competição. Devia ser um negócio que tem como princípio e fundamento o bem comum de todos, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor e na dependência do cabeça, que é Cristo. Então, se a gente pensa assim, se a gente vê nesse prisma as coisas, nós nos submetemos àqueles que presidem entre nós, nós nos submetemos mesmo que não concordemos, porque nem sempre nós vamos concordar. Mas não faça dessa discordância uma divisão. Esse é o ponto. Eu posso não concordar com o irmão, mas um dia eu vou entender o que ele fez. Porque todas as coisas virão claras um dia. Não tem jeito. Tudo um dia vai ser conhecido. Tem um irmão que, quando veio reunir com a gente já tinha um tempo de experiência, e ele sempre, eu sentava com ele, ele argumentava e discutia, e ele queria que a doutrina que ele tinha na cabeça era que era certa. Era com respeito ao novo nascimento. Ele não aceitava o novo nascimento. E discutíamos, ele discordava, ele argumentava, tal, rebateu. Até chegou um ponto, falei, irmão, de hoje em diante eu não converso mais esse assunto com você, fica entre você e o Senhor. Deixei. Depois de muitos anos, ele publicamente falou, eu sempre discordava do novo nascimento, não entendia, mas agora eu entendo e vejo que, sem entender isso, não dá nem para entender direito o que é ser salvo. Entendeu? Se eu não entender que é o novo nascimento. Então, o tempo vai mostrar tudo, mas não resta dúvida, nós devemos ajudar e facilitar aqueles que querem presidir nós e façam isso não como gemendo ou sofrendo, mas para o bem comum de todos. Isso é importante a gente ter.
Boa noite, irmãos. Eu estou chegando agora, né? Eu e minha esposa, nós estamos chegando agora na Assembleia e eu não gosto de ficar remoendo o passado e tudo, mas é um assunto que traz à tona muita coisa, né? Que a gente viveu aí, sei lá, uns 20 anos aí no sistema, aí nas igrejas, né? E era o que mais acontecia, era o jargão, né? Ai, daquele que toca no ungido do Senhor. Qualquer coisa que você discorda, cuidado, ele é ungido do Senhor, ele é homem do Senhor. Olha só, lembre-se de Miriam, que foi contra Moisés e pegou lepra. Aí veio aquele juízo, né? Maldições. E mas é tanto que na última vez que aconteceu algo nesse assunto aí comigo, né? Nós dois, foi uma questão lá, né? Desse outro local onde nós estávamos congregando. E, se tocou a situação de criar CNPJ, botar placa e fichar o pastor, né? Assalariar, impostos e tudo mais. E aí foi quando o Senhor começou a me despertar dessa questão de placas, de divisões, e eu questionei, né, nessa questão de que igreja não é empresa, que pastor não é funcionário. Aí os irmãos vieram com esse trecho, né, de reconhecer os que presidem sobre vós, de honrar, dupla honra. E eu fiquei até muito surpreso e abismado, porque eu pensei que eu tinha vindo do sistema, eu pensei que estava no local, que era um local correto, verdadeiro, né? Que se dizia um local de luz. E, e todos os irmãos, tipo assim, a palavra do líder lá, né, do pastor, era a palavra máxima, né, superior. Você não podia questionar, né? E o interessante é que, não me lembro se foi Pedro ou foi Paulo, que Atos falou que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, mas muitas das vezes, tipo assim, eu deixei para lá para não criar discórdia nem intriga, mas a gente via, é, era muito fácil você identificar o erro, né, nos ensinamentos, das doutrinas, e você tinha que se calar, porque você tinha que obedecer o homem de Deus, né? E isso me dava uma angústia muito grande por dentro, né? Eu tinha que ficar aguentando aquilo ali. E muitas das vezes eu até agia talvez de forma errada, não sei, porque no domingo, na terça, na quinta era culto de vitória, aí a palavra era teologia da prosperidade, né? Eram as campanhas, mas quando eu tinha oportunidade de poder dar um estudo, uma escola bíblica, eu acabava desconstruindo o que era pregado nessas campanhas, né? E isso ia me remoendo, porque, poxa, o meu líder está pregando algo, né? E eu, por outro lado, eu estou desfazendo. E isso me deixava muito angustiado, né? E eu falava muito com o Senhor que não queria isso, né? E até chegar ao ponto de eu ter que sair de lá. E eu vejo muito isso, né? Que às vezes o irmão, o que preside, né? Ele tem o seu conhecimento, ele tem o seu argumento e que ele coloca sobre tudo, né? E às vezes não aceita nem você o questionar, né? Mas até como o Rafael comentou aí, de que o Rafael ou o Jonathan, de que os dois lados têm que se ceder, né? Em prol da harmonia e em prol do consenso dentro da palavra do Senhor, né? Mas, assim, de repente, pedir um conselho para os irmãos em prol disso, né? De quando nós detectarmos algum erro, sei lá, quer seja doutrinário ou qualquer coisa, do irmão que preside, de como agir, né? De poder
conseguir ajudar e trazer a paz, que é o que a gente está estudando, né? Entre nós. Olha, Isaac, esse que presidem sobre vós não é... Ele não está falando aqui de ministério da palavra, nem de doutrina. Ele está falando daqueles que tomam conta das coisas administrativas da Assembleia. Pagar aluguel, decidir alguma coisa, decidir outra. Essas coisas que são coisas normais de se ocorrer, porque tem que pagar conta de luz, de água, quem vai fazer tudo isso? Ou muitas vezes tem que tomar uma decisão de fazer alguma coisa, tem que construir alguma coisa. Esse presidir, no sentido também, ele não está falando de ministério de dom aqui. Isso daqui é ofício. É como um diácono, ele é aqui um bispo, entendeu? Ou um pastor, ou um guia. Essas palavras todas que eu falei, essas 3 palavras, elas são intercambiáveis. É tudo usado para esse ofício. Não é dom. Agora, quando a Assembleia tem alguém falando uma doutrina, ela julga. Ela manda se calar essa pessoa, ela pode silenciar por má doutrina. É outra coisa totalmente diferente. Agora, o que esse pessoal dessas denominações falam, olha, está falando contra o ungido. Todos nós somos ungidos do Senhor. Não é a questão de ser ungido ou não ser ungido. É a questão que ele está querendo ser o dono da Assembleia. E aí não tem nem o que discutir com ele, entendeu? Você não deve sair de lá porque se desentendeu com eles ou estava contra eles. Você deve sair de lá porque o sistema está errado. Porque ele está tomando uma posição que Deus nunca deu na palavra para ter uma posição como pastor, como eles têm. De assalariado, só ele que fala, só ele que ensina, só ele que ora. Ele é o dono do negócio. Então, não é isso. Agora, vai existir alguém entre nós? Isso pode ocorrer? Lógico que pode. Porque onde tem o homem, tem tudo. Tem todo o potencial. Eu tenho o potencial de fazer isso. Cada um de nós tem o potencial de fazer isso. Porém, nós temos que pensar sempre que, como Assembleia, quem é a autoridade máxima? O Senhor. Nenhum de nós é dono da Assembleia. Só o Senhor. Então, quando existe algum conflito, algum problema, a melhor coisa, ceder, se submeter e entregar na mão de Deus. Ele pode cuidar. Ele cuida. Não estou dizendo isso com respeito à denominação. A denominação, eu não diria nunca para você, não, se submete a eles, o Senhor vai mostrar um dia para eles. Não. Porque o princípio deles está totalmente errado. Mas quando nós estamos reunidos ao nome do Senhor, aí é outra história. O Senhor está no meio. É essa promessa que nós temos. Por isso que foi muito boa a sua postura aí do que você falou, porque faz nos diferenciar. Por que eu estou reunido ao nome do Senhor? Porque eu me discordei, eu não gostei do que eles falaram lá, ou porque eu fui maltratado lá como irmão, ninguém me dava ouvido? Não. É porque eu vi que o Senhor queria que eu estivesse reunido ao seu nome unicamente. Eu estou aqui por causa disso. Não porque eu não tive o cargo que eu queria ter lá, ou não me pagaram o salário que eu queria ganhar, nada disso. Isso daí é tudo errado. Aí seria melhor, se era essa a intenção de sair de lá, porque queria achar um outro lugar onde fosse reconhecido, seria melhor ter ficado por lá. Uma pessoa que pensa assim. Sei que não é o seu caso, mas tem pessoas que saem, já tivemos isso. Uma pessoa começou a visitar a nossa Assembleia aqui, e a questão assim de 3 ou 4 vezes que ele veio, ele falou assim, escuta, como é que funciona o negócio de diácono aqui? Porque eu tenho muita experiência de diácono, onde eu vim, e vocês pagam alguma coisa. Ele estava interessado no dinheiro, numa profissão ali no nosso meio. Não precisa dizer que ele logo sumiu, né? A cortada que ele levou, assim, vou deixar bem claro para ele, olha, aqui não é isso não que você está pensando, sabe? É totalmente diferente. Explicamos para ele, ele nem mais apareceu, entendeu? Então, é bem importante nós colocarmos uma diferença entre o que é o sistema que o homem criou e o que é nós estarmos reunidos ao nome do Senhor. Nós estamos tratando aqui de coisas como o Senhor ensinou quando nós estivermos reunidos ao seu nome. E Ele cuida, Ele tem essa autoridade do Espírito Santo nos dirigindo em tudo isso. E nós temos que aprender a nos submeter a isso. Mesmo que, às vezes,
uma assembleia tome uma decisão errada, nós temos que se submeter a essa decisão até que o Senhor venha e coloque tudo em ordem. O Senhor faz isso. Mas nunca querer fazer nós tomarmos o braço forte e falar, não, eu vou botar ordem nessa assembleia, eu vou dominar isso aqui, tomar conta. Nós não temos essa capacidade. Por isso que é importante a gente ter essa certeza, né, de onde o Senhor está. Se eu estou reunido em nome de qualquer outra coisa, a não ser do Senhor, né, se é pela comunhão dos irmãos, ou pela doutrina, até mesmo pelo modo de congregar, na hora que isso falhar, e vai falhar, uma hora ou outra essas coisas falham, porque existe carne no nosso meio, eu saio, eu abro mão de tudo isso. Por quê? Porque meu foco não é o Senhor. Agora, se o Senhor não está lá, o que eu estaria fazendo lá? Nada. Agora, se Ele está aqui, eu devo me submeter, eu devo aguardar e confiar que Ele vai agir. E Ele vai agir. Nós sabemos disso porque Ele prometeu. E confiar nisso. Lembrando um dos primeiros parágrafos do livro que nós estamos lendo, ou nós somos aqueles que promovem a paz na Assembleia, ou somos aqueles que causamos o problema e tiramos a paz da Assembleia, né? Que o Senhor nos ajude a ser aqueles que sempre promovem a paz. Tem mais alguma pergunta, irmão, sobre esse tema? Porque, se não tiver, a gente podia avançar para o segundo capítulo. O que os irmãos acham? Eu acho que o Jonathan vai falar. Não, só para falar um pouco, né, que em nenhum momento nós estamos aqui falando que os irmãos não erram, né? Erram, às vezes erram. Mas, né, como agir quando errar, né? Procurar os irmãos, tentar entender, tentar mostrar, irmão, mas não diz isso aqui, trazer luz sobre o assunto, na paz, né? Sempre na paz. E com espírito de submissão e humildade, né? E é necessário, às vezes os irmãos podem estar errando e às vezes um irmão que venha trazer algo, né, alguma luz sobre o assunto, pode ser de grande ajuda. Agora, dependendo do espírito, os irmãos podem até não receber por causa do espírito, né, no qual está sendo falado as coisas. O irmão citou a Coríntios, né, que existia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas tinha a pior dos partidarismos que existia ali, eu sou de Cristo. Esse é o pior partido que você pode fazer. Porque quando eles falaram, eu sou de Cristo, ele está falando, excluindo todos os outros. E nós nunca podemos fazer isso. Falar, não, essa Assembleia está indo muito mal, eu vou sair porque eu vou seguir a Cristo só. Só vou seguir, só o Senhor, só vou obedecer a Deus. Realmente, nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas, não tenha dúvida. Porém, não é o que a palavra nos ensina quando diz respeito a uma assembleia onde o Senhor ainda está no meio. Eu só posso largar de uma assembleia, deixar de ir numa reunião de assembleia que o Senhor estava no meio, quando ele sai do meio. Eu não preciso estar mais lá se ele não estiver lá. Mas eu vou dizer para vocês, o Senhor suporta muito tempo antes de sair. Das 7 cartas às 7 igrejas, só na última ele saiu. E olha que tinha Jezabel no meio de uma delas lá. Ele não saiu de lá, não. Tinha coisas bárbaras lá, horríveis acontecendo. Ele não falou o que fazer, ele só falou assim, ao que vencer, ao que ouvir e tudo mais. Mas na última ele saiu, porque ele já está trabalhando com um remanescente. Então nós temos que entender isso. Se eu sair por uma questão de discórdia, de não submeter ao meu irmão, eu criar uma divisão e sair para o outro lado e começar a reunir num outro grupo, eu sou responsável e culpado de ser um divisor, um herético. Causei uma divisão. Isso é a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Você vai ser infeliz o resto da sua vida e nunca vai ter o gozo de estar reunido ao nome do Senhor, porque o Senhor não vai sair nessa divisão. O Senhor não vai sair, eu vou ficar naquela e ficar nessa e tudo bem. Não, o Senhor não faz isso. Agora, se eu saio, porque claramente o Senhor deixou de estar ali, eu vou embora. Como eu vou saber isso? A palavra de Deus nos mostra. Mas demora, viu? Não é uma coisa assim, qualquer briguinha, discussãozinha entre irmãos, o senhor não está mais aqui, eu vou embora. Não é assim. Creio que podemos avançar, então.
Desculpem, irmãos, eu não posso escrever porque meu teclado não tem algumas palavras em português. Mas eu tenho uma pergunta. Como mulher, né? Nossas, como irmãs, dentro da Assembleia, sempre com um espírito de piedade delante de Deus, como podes exercer a mulher um exercício também, né, com as coisas material dentro da Assembleia? Que tem que cuidado as mulheres têm que ter para fazer um exercício das coisas materiais dentro da Assembleia? O lugar da mulher na Assembleia vai depender da idade dessa irmã, se ela é casada, se ela é viúva, se ela é solteira. Mas todas as irmãs também têm o seu sacerdócio na Assembleia. Começa pela oração. Nenhuma irmã vai exercer o sacerdócio levantando e dando graças pelo pão, ou levantando e sendo a boca da Assembleia. Mas quando existe numa Assembleia alguma situação em que há qualquer desconforto ou a paz está sendo quebrada, as irmãs são de fundamental importância na oração. Elas estão ali orando e o Senhor está ouvindo essa oração. E quer coisa melhor do que orar para o Senhor? Mas também existe na parte material, as irmãs, sim, elas podem visitar outras irmãs, as mais velhas ensinar as mais novas como serem piedosas, boas donas de casa, aquelas que vão casar. As irmãs podem dar bom exemplo e ajudar os necessitados, visitarem hospitais, fazer essas coisas assim, ou visitar um irmão ou uma irmã que está, alguma família que está necessitada, ela vai lá para ajudar, dar um auxílio. Existe muita coisa para ser feita que uma irmã pode fazer no sentido material também, não só espiritual, de oração e de cuidado. Uma coisa que não deve fazer, fofoca. A mulher sempre deve ser muito cuidadosa de não espalhar problemas da Assembleia, ficar espalhando em grupinhos entre as mulheres. Por que eu digo isso? Uma das grandes divisões que houve entre os irmãos no século XIX, que foi a divisão de Plymouth, que era o Mr. Newton, que era o culpado, que era o mau mestre lá. O que ele fazia? Ele tinha um grupo de irmãs que escreviam tudo o que ele falava e elas reproduziam aquilo lá e elas distribuíam a sua má doutrina na Assembleia. Quando Darby e outros irmãos se opuseram ao que Newton estava falando, essas irmãs saíram em suporte a esse irmão, que era um herético. Ele negava muitas coisas a respeito da pessoa de Cristo e causou uma divisão muito triste, porque muitas dessas irmãs eram casadas e quando houve essa divisão, os maridos tinham outra ideia do que elas e elas começaram a ter problemas de família também. Então, as irmãs devem ser muito cuidadosas com o que fala, com o que faz, mas existe sim um lugar muito, muito precioso na Assembleia para as irmãs. Elas são o suporte da Assembleia no sentido espiritual. O irmão Darby menciona qualquer coisa disso, de que as mulheres têm tendência a ser mais espirituais do que os homens, no que diz respeito à vida de Assembleia. O Senhor apareceu, a primeira pessoa que viu o Senhor ressuscitado foi uma mulher. Passa, irmãos, o tema do material que eu me referia era, por exemplo, essas situações de assembleia, como uma casa, né, que precisa pagar boletas de luz, de serviços básicos, né, olhar na cozinha,
pelos pratos, pelas colher, pelas coisas que a essa situação eu referia mais, né, como uma casa da Assembleia, né? Mas também porque aqui passa que nós temos uma, na Assembleia, geralmente são os irmãos que fazem esse trabalho, né? E às vezes os irmãos dizem que não tem muito tempo, mas há irmãs que podem fazer esse exercício também, né? Mas também eu acho que nós como mulher temos que estar em sujeição, mas se precisamos também ajudar, falar com os irmãos, né? Com piedade, não como uma situação de às vezes também nós como mulheres queremos fazer muitas coisas e não é pela obra no serviço do Senhor, né? Ainda é muito melhor isso, né, que na oração. Pero eu referia a isso, né, de serviço material dentro da casa da Assembleia. Eu queria acrescentar uma pergunta rapidinho, Nil. Talvez você pudesse falar. Muitas irmãs me perguntam, né? Não só aqui de Brasília, de outros lugares, né? Irmãs que estão chegando à Assembleia. E nas denominações é comum as irmãs tomarem parte, né? Até ensinando. Nós sabemos que não é próprio, mas aí, como o irmão mencionou, existe essa esfera. As mais velhas ensinem as mais jovens, né? Como serem piedosas, donas de casa. Até que ponto seria próprio uma irmã ensinar a outra o quê? Elas poderiam ensinar certas doutrinas, caberia, ou melhor não, só se ater a essas questões do lar mesmo? Até que ponto seria própria uma irmã tomar parte? Né? E pregar o evangelho, muitas perguntam, a irmã pode pregar o evangelho? E para homem pode pregar o evangelho? O tema foge um pouquinho, mas eu acho que seria bom, né? Tem muitas irmãs que estão chegando aqui, talvez fosse bom tocar um pouquinho no assunto. Olha, eu vi uma coisa muito frequente que eu via acontecer com irmãs que faziam isso, que eu achava muito interessante e muito próprio. Um casal jovem com criança, né, que vem na reunião pela primeira vez. E a criança simplesmente impede que esse casal escute o que está sendo falado, porque ela toma a atenção deles o tempo todo. Eu já vi irmãs mais velhas saírem, pegarem a criança, tirar, deixar eles dois, deixa que eu cuido da criança. E vai e fica cuidando da criança enquanto eles ficam ouvindo a doutrina na reunião. É um modo de ajudar, entendeu? É um modo de ajudar. Outra coisa, a irmã pode, se tem crianças na Assembleia, fazer grupinhos de escola dominical e essas irmãs ensinarem as crianças. Ela pode ensinar, sim, ela pode pregar o evangelho a crianças, ela pode ensinar as crianças a respeito de doutrina, através de desenho, atividades assim. Agora, eu não vejo na palavra de Deus assim, um impedimento de que uma irmã não possa dar umas boas novas. Porque foi exatamente o que o senhor falou para Maria Madalena. Vai e anuncia aos meus irmãos. Vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ela foi e fez isso. Entendeu? Mas não é no sentido de pregar mesmo o evangelho, de que, vou falar, então a irmã vai pegar a Bíblia, vai lá na praça pública e começar a pregar o evangelho lá. Eu não acho que é o lugar certo de fazer, não é a coisa certa de fazer. Mas ela pode muito bem pregar o evangelho para uma amiga no serviço, uma amiga na escola, ela pode pregar o evangelho para outra mulher, sem sombra de dúvidas. Agora, eu não aconselharia uma irmã solteira e pregar o evangelho para um irmão solteiro. Eu vou na casa dele lá bater, vou entrar lá e pregar o evangelho para ele. Você está pedindo por confusão. Só isso. Você não vai conseguir, não é a vontade do Senhor fazer isso. Então, sempre tomar cuidado. Um exemplo que isso eu digo para os jovens também, homens. Uma vez eu recebi um telefonema de uma moça, se identificou quem era. Olha, eu ouvi dizer que vocês reúnem, você poderia vir aqui em casa para a gente conversar sobre isso?
Falei, pois não, eu solteiro e ela solteira. Peguei outro irmão e fui junto com outro irmão. Entendeu? Eu falei, eu não vou chegar lá sozinho e ficar com ela falando a palavra, porque vai haver alguma coisa que possa denegrir o nome ou o que eu estou fazendo, ela interpretar errado. Então, fomos em 2. Então, eu sempre aconselho, sempre que fizer uma coisa desse tipo, fazer em 2. Então, uma irmã fala, vamos visitar, eu quero pregar o evangelho para tal pessoa. Vai em 2 fazer isso, não tem problema nenhum. Procure sempre não dar nenhuma aparência de mal, para não dar lugar para o inimigo acusar de nada. Isso é sempre importante fazer. Agora, pagar a conta de luz, fazer essas coisas, simplesmente eu vou confessar para vocês, quem faz tudo isso para mim é a Elaine, não sou eu. Porém, eu não sei se alguém dos irmãos que fazem o trabalho de diácono aqui na Assembleia manda as irmãs, as suas esposas depositar dinheiro para a Assembleia ou não, ou fazer alguma coisa, pagar alguma conta. Mas eu acho que não teria problema nenhum fazer um negócio desse. E só esse ponto eu acho que seria interessante, irmão, comentar. E na questão de doutrina, digamos, uma irmã explicar para outra irmã um pouquinho sobre dispensação. Fugindo da questão agora do evangelho, já entrando em questão doutrinária mesmo. Se ela entende sobre dispensação, por que não? Entendeu? Se tem irmãs que sabem muita doutrina, sim, elas entendem de doutrina, e elas podem. E se surge alguma dúvida que ela não saiba responder, ela pode depois perguntar para o irmão, olha, surgiu esse assunto entre nós, eu estava conversando com minha amiga e ela perguntou isso, ou com uma irmã, e nós começamos a conversar sobre isso, sem problema. Também, por exemplo, às vezes as irmãs saem à tarde, a Elaine faz isso, ela tem ela, Neca, a esposa do Beto, né? E a Líria, e eles marcam um dia, assim, uma quarta-feira à tarde, que eu não trabalho no consultório, eu fico aqui traduzindo, elas saem e vão tomar um café, ficar as 4 sentadas lá, 3, 4 sentadas conversando, conversam das coisas do Senhor, sem problema. Isso é perfeito, não tem nenhum problema. O que não seria bom, e o que eu não aconselharia, é as irmãs começarem a fazer grupos de estudo entre elas, em independência, e começar a desenvolver doutrinas que não entendem, mas então acaba desenvolvendo doutrinas que elas acham que é certa. Aí eu seria tomar mais cuidado com isso, porque quando se está ensinando a doutrina, eu já nem entre homens, irmãos, eu não acho que deve uma assembleia permitir que irmãos 3 ou 4, independentemente, fiquem fazendo reuniões paralelas da assembleia para ensinar a doutrina. A não ser para algum irmão novo que está começando e tem dúvidas, você vai lá para tirar as dúvidas dele. Mas deve sempre, a gente deve sempre tomar cuidado com isso. Eu digo isso porque no início, quando nós começamos, houve um episódio desse entre nós. Tinha uma família era a mãe e 3 filhas, né? E ela era viúva, mas as 3 filhas, e elas tinham muito interesse, saber a verdade. Então, 2 ou 3 irmãos começaram a visitar lá e começaram a ter reunião. E essa reunião começou a crescer, até que um ponto que um deles comentou, olha, essas reuniões lá são mais proveitosas do que a de assembleia. Aí nós falamos, basta, chega, não pode ser assim, entendeu? Então, pararam de fazer essa reunião, porque estava sendo mais importante aquela reunião, estava tendo mais edificação naquela reunião. Como pode ser? Era a carne ensinando, porque ali não era reunião de assembleia e não tinha a direção do Espírito Santo no sentido do Senhor no nosso meio, dirigindo a quem ia falar. Era um grupo de 3 pessoas que estavam ensinando. E começaram a achar que aquilo era melhor do que a assembleia. Então, não vamos mais na assembleia. Ia criar uma divisão. Foi melhor parar com isso. E depois nunca mais voltaram a fazer isso. Inclusive, um deles acabou saindo, foi colocado em disciplina, porque ele começou a estudar tanto a palavra que ele chegou à brilhante conclusão que não existia reunião de assembleia a não ser o partimento do pão. O resto não era reunião de assembleia, era só reuniãozinha. Então ele não ia para a oração, só ia lá partir o pão e ir embora. E ele era o que levantava, orava, cantava hino, dava graças, partia o pão, terminava a reunião, e aí falava assim, puxa vida, olha como é que está o estado dessa assembleia, só eu faço tudo.
Ele achava que ele era mais espiritual do que todo mundo. Entendeu? Existe esse perigo também, então, muito cuidado. Tem um outro ponto aí sobre as mulheres, só para dar uma acrescentada também, sobre o ensino, né? É duro, é difícil, mas está na palavra. A gente está acostumado, irmãos, isso é um fato. Nós estamos acostumados desde criança a aprendermos as coisas do mundo, a forma como a sociedade coloca o homem, a sociedade coloca a mulher, e a gente sabe que o mundo jaz do maligno e sabe que todas as coisas das ordens do mundo são de Satanás. E tudo em oposição a Deus. Tudo que é do mundo é oposição a Deus. Hoje, o que se vê é um fato: homens extremamente femininos, submissos, sem aquela posição bíblica, e mulheres também com a posição modificada, uma posição de liderança, uma posição... E aí surgiram vários movimentos, né? O movimento feminista no século passado, o movimento feminista foi que, assim, foi um dos que causaram mais estragos na cabeça das mulheres. Porque toda vez que nós vemos no Novo Testamento o papel da mulher, fala de modéstia, fala de submissão, sujeição e, principalmente, fala de atitudes, né? Mulheres que dão, né, ali, mostram como são cristãs, mostram a piedade por suas atitudes, não é por enfeites de cabelo, nem por roupas, nem por penteados, nem por, enfim, joias, absolutamente, mas por um viver honesto, né? Como existem vários trechos do Novo Testamento. Mas eu queria só, para não tomar muito tempo, ler em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3, que vai falar assim. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, se é algo que o Senhor usa muito, as irmãs piedosas, as irmãs idosas, mais experientes, é justamente nesse ensino. Não é só dessa questão do evangelho, na questão a doutrinária também, mas principalmente a ser um exemplo de conduta, a ajudar as irmãs mais novas a amarem seus maridos. Porque, infelizmente, no meio da cristandade, o que a gente vê? Uma irmã mais jovem fala para a irmã mais velha: estou tendo problema com meu marido. Geralmente, o que a irmã mais velha fala? Esses homens são difíceis. E já começa a fazer tudo ao contrário do que está na palavra. E aqui o papel fundamental da mulher piedosa, é justamente de ensinar uma conduta no Senhor, ou seja, ensinar as mais jovens a serem boas mães, boas esposas, a andarem de maneira digna diante do Senhor, né, a serem moderadas, sujeitas a seu marido, e no fim, para que tudo isso? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tudo leva a um fim proveitoso. Então, é importante. Muitas irmãs podem achar, olha, eu queria ensinar doutrina, eu queria ensinar isso, mas o papel da irmã é justamente ajudar as demais irmãs a terem um procedimento adequado, um procedimento digno do Senhor, conforme a sua palavra. Eu não vou falar mais, mas existem várias e várias e várias passagens no Novo Testamento em relação às irmãs, em que o Senhor está guardando as irmãs com modéstia, com submissão, com sujeição, com um testemunho casto e muito bonito. Muito bonito. Então, é só para compartilhar isso com os irmãos e com as irmãs também. Porque eu estava pensando em 1 Timóteo 2, a irmã perguntou sobre ensinar, a mulher ensinar. A palavra de Deus fala para ela não ensinar. 1 Timóteo 2, vamos começar do versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos,
mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então quer dizer que a mulher não pode ensinar nada, ninguém? Não, ela ensina seus filhos. Da onde Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras? Da sua mãe e da sua avó Loide. Elas ensinaram ele. Então, o papel da mulher em ensinar as crianças é fundamental. É quando eles vão aprender mesmo, a sementinha vai ser jogada lá desde o começo, desde o berço. Porém, com respeito à mulher, ensinar ou exercer autoridade sobre o marido, isso está fora de questão. Realmente não tem. Por que isso? Porque a mulher é inferior? O homem é superior? Não. Porque grande é esse mistério. Deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá a uma mulher. Grande é esse mistério. Mas eu não digo com respeito ao homem e à mulher, estou dizendo com respeito a Cristo e à igreja. A mulher é a figura da igreja. E ela deve ser submissa ao cabeça que é Cristo. Se nós invertermos, deixarmos a mulher, ou se a mulher partir para essa de exercer autoridade sobre o marido, ou ensinar o marido, ela está invertendo a ordem das coisas e ela está sendo um mau testemunho, não um bom testemunho. Então, a gente deve sempre tomar cuidado com isso, né? Os que não são casados, quando forem casar, saber disso, e não exercer também como assim, não, você está proibida, você não é como machão fazendo isso, mas a questão de entender o que é a figura da mulher e do homem no casamento. É a figura de Cristo e a igreja. Que ele amou ela a ponto de dar a si mesmo por ela. E cuida dela e a alimenta como a sua própria carne, o seu próprio corpo. É assim que nós devemos ser com nossas esposas também. Porque nós gostamos de exercer autoridade sobre elas. Mas nós cuidamos dela como cuidamos do nosso próprio corpo? Para vergonha nossa, muitas vezes não. Então, existe também, para o lado da mulher, muita coisa para ela fazer, muita coisa para não fazer, e para o homem também. Tem que fazer muita coisa. Porque a palavra fala que, para os maridos, amai vossas mulheres. Por que o Senhor pede um negócio desse? Não seria o normal do homem amar? É sim, mas ele pede para nós amarmos. É nossa parte na demonstração ou em manifestar como uma figura de Cristo e a igreja, é ele amar sua esposa. Como Cristo amou sua igreja. Como Cristo amou sua igreja. Irmão Lineu, uma pergunta, por favor. Em Atos 18, 26, exemplifica o que você está falando agora, sobre o ensinamento, né? Que acho que é sobre Priscila e Áquila, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, acho que era Apolo, né? Que estava falando, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, aqui acho que entende-se, né? Posso estar equivocado, o irmão pode me corrigir, que a Priscila teve algum papel ali na educação, né? Educação espiritual de Apolo, mas ela fez isso na constância e sujeição ao seu marido, né? Pelo que eu entendi aqui. Então, esse que está exemplificando o que você fala no quesito de o critério para saber se está sendo feito da forma correta esse ensinamento é justamente porque Priscila fez em perfeita sujeição e na constância do lar deles esse ensinamento? Vamos ler o contexto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Eles dois fizeram isso.
Um irmão comenta isso, eu creio que o Bruce comenta isso, que talvez Priscila soubesse mais a verdade do que o seu marido. Porém, ela não sai ali ensinando. Os dois pegam e levam ele e instruem mais sobre o caminho, porque Apolo estava falando com ousadia, mas provavelmente não com toda a precisão. E eles tinham que ser instruídos mais pontualmente no caminho de Deus. E eles dois fizeram isso. Eu creio que ela não tomou a palavra para ensinar, mas ela era uma pessoa que provavelmente conhecia muito mais da doutrina e influenciava por suas boas obras, não porque ela ensinava Áquila, mas porque ela tinha um comportamento de uma mulher que se dedicava às coisas do Senhor. E isso era visto e ele aprendia com isso. Essa ideia que alguns irmãos têm, muita gente fala porque a Priscila, nesse trecho, ela é mencionada primeiro, né? E depois Áquila. Só que isso é na versão brasileira, né? Nas versões brasileiras. A versão do Darby na King James é Áquila primeiro e depois Priscila, né? E aí por isso que às vezes a gente, né, ou alguns irmãos faz confusão, porque a gente só pega a versão brasileira como a Priscila falando primeiro. Exatamente. São 6 passagens na Palavra de Deus, são 6 vezes que esse casal é mencionado. No original, em 3 vezes, Áquila aparece primeiro que Priscila, e o contexto é sempre de ensino, pregação da palavra, esse contexto. E outras 3 vezes, Priscila é citada na frente de Áquila. E aí o princípio já são coisas domésticas, né? Que aí o irmão até comenta no comentário de Romanos que tem a ver com a questão dos serviços domésticos, onde a mulher governa bem a casa. Enfim, então, realmente são 6 passagens, 3 passagens Áquila vem à frente e 3 passagens Priscila vem à frente, mas com focos diferentes aí. A irmã Alessandra, ela postou uma dúvida no chat, ela colocou assim, que eu acho que é falando mais sobre questão de partidarismo, divisão, que a gente mencionou um pouco. Ela falou, irmãos, esses títulos usados como algo para jovens ou como grupos de jovens, redes sociais, reuniões ou lives, enfim, fico em dúvida se não seria isso uma separação ou divisão dentro da Assembleia. Eu creio que ela se refere a, por exemplo, nós temos feito lives aqui dos irmãos de Brasília, né? Convidado alguns, e também tem um live com irmãos jovens. A gente vê que agora nesse momento, né, várias estão fazendo grupos de WhatsApp e lives. Acho que ela está se referindo a isso. Se isso não seria divisões, né? Não, porque em nenhum momento nós aqui estamos falando que nós estamos reunidos ao nome do Senhor. Isso aqui é um grupo de pessoas. Seria mais ou menos dizer assim, então se eu, por exemplo, convidar 3 ou 4 irmãos a vir em casa aqui ler a Bíblia, eu estou fazendo uma divisão? Não, eu estou convidando para ler a Bíblia. Agora, se eu falar que isso é uma reunião de assembleia, todo mundo tem que ser convidado. Entendeu? E se o Senhor está reunindo, todo mundo deve ser convidado, e aí o Senhor vai estar no meio mesmo. No caráter do Senhor se colocar no meio, não é a decisão do homem que traz o Senhor para o nosso meio, mas ele estando no meio, atrai o homem para o centro. Então, isso que confunde muito. Não é assim, onde 2 ou 3 decidirem se reunir ao seu nome, ele estará no meio. Porque daí a ação parte da terra, movendo o céu a fazer alguma coisa. E nunca é assim. É ao contrário. A ação parte de Deus em reunir 2 ou 3 ao seu nome, e ali ele se coloca no meio. Isso é uma reunião de assembleia. Isso que nós estamos fazendo aqui não tem caráter de reunião de assembleia, mesmo porque uma irmã acabou de perguntar uma coisa no meio da reunião aqui, o que nunca aconteceria numa reunião de assembleia, porque eu não iria nem responder para essa irmã alguma coisa. Algum irmão ainda tem alguma dúvida, algum comentário? Temos 13 minutos ainda. Eu tenho uma. Vocês estavam falando de Priscila e Áquila, aí eu estava dando uma checada nos versículos, no de Atos 18, mas aí foge um pouco do assunto, não é sobre mulher, nada do tipo.
mas é quando Paulo, tendo raspado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. O que seria isso, esse voto? Nessa passagem aí, o que Paulo estava fazendo era em desobediência à voz do Espírito. O Espírito já tinha avisado ele, os irmãos já tinham falado para ele não fazer isso, e ele insistiu em ir para Jerusalém. E aí ele cai nessa de fazer um voto, de raspar a cabeça, e ele, inclusive, ia a ponto de oferecer um sacrifício, porque depois disso que eles fizeram, o próximo passo era oferecer um sacrifício. E Deus não permitiu que isso ocorresse. Deus permitiu que ele fosse fazendo a sua vontade, porque no final isso mostra que mesmo um homem como Paulo, que nós sabemos que se tem um discípulo do Senhor que foi uma bênção no Evangelho, foi Paulo, mas ele também cometeu seus erros, né? Todos nós falhamos em muitas coisas. Aí ele estava falhando, ele estava fazendo uma coisa que Deus não tinha pedido para ele fazer. Isso não era correto. Mas a palavra de Deus mostra, mesmo quando está em desobediência, ele mostra. Como falou de Davi, né? Porque era um rei, eu podia esconder o que Davi fez e nem colocar na palavra de Deus para não pegar mal, né? Mas a verdade, a palavra não esconde a verdade de modo nenhum. Aqui Paulo estava errado fazendo isso, né? E talvez ele quisesse, na ânsia de ganhar os judeus, para se passar ali como judeu, e no final ele ia fazer uma coisa pior ainda, porque ele ia ter que acabar sacrificando. Deus não permitiu que isso ocorresse. Muitas vezes nós decidimos desobedecer a Deus, ele vai permitindo que você vá fazendo, até que chega um ponto que ele tem que chegar e falar, vem aqui, não vai mais ali, que ali vai ser pior. E aí desperta e vê o erro, entendeu? Eu creio que podemos fazer então um resuminho, né? Hoje nós falamos, né, o capítulo do livro As Coisas que Servem para a Paz, e falamos sobre a submissão, né, aos irmãos que presidem entre nós, né? Nós falamos sobre isso. E também um pouco sobre o papel das irmãs, né? Que as irmãs têm a sua esfera de atuação, que elas não são inertes, pelo contrário, são de grande bênção quando agem, né, na Assembleia, quando oram, quando ensinam as crianças, ensinam outras irmãs como serem donas de casa. Também falamos, né, da importância de, mesmo quando, voltando para a questão dos irmãos que presidem, né, mesmo os irmãos errando às vezes, a submissão. A submissão é sempre quando você não concorda, né? Se você concorda com algo, você não está exatamente se submetendo, você concorda. Submissão é quando você nem sempre está muito de acordo, mas mesmo assim você se cala e espera o Senhor te esclarecer, ou então esclarecer os irmãos que possam estar errando. Então, acho que isso é importante, né? Como o irmão põe aqui, uma coisa que é para manter a paz na Assembleia, que às vezes pode haver erros, às vezes podem haver acertos dos irmãos que nós não entendemos, e se nós começarmos discussões, isso vai abalar a paz da Assembleia e pode causar um prejuízo, até mesmo divisões, né? Como nós vimos aqui. Então, que o Senhor nos ajude, né, a não tomar tal parte, né, mas nos ajude a submeter, mesmo em momentos difíceis, quando às vezes os irmãos podem tomar alguma decisão errada. Que o Senhor nos ajude nisso. Algum irmão fazer mais alguma consideração? Como tem alguns minutos ainda sobre esse tema, da reconhecer e se submeter aos que presidem entre vós administrativamente, é fácil reconhecer quando uma decisão ela é tomada de forma carnal ou grosseira e que fere os princípios fundamentais da palavra, a doutrina, etc. Isso é muito claro, todos os irmãos logo percebem isso. Agora imagina tomar uma atitude administrativa em que você não tem ali uma indicação clara na palavra de Deus, né? E aí se levantam muitas opiniões, né? Se levantam muitas opiniões a respeito. Então, por exemplo, local de reunião, se é uma sala no térreo, se é uma sala no primeiro andar, no segundo andar,
se as cadeiras, se vai ter ar-condicionado ou se não vai, se vai ter ventilador ou se não vai, ou seja, são muitas variáveis administrativas que a gente está falando, e algumas decisões são tomadas, que você não encontra ali na palavra de Deus uma indicação clara de como deve ser feito, mas nós, pelo que nós estudamos aqui e pelo que temos visto no livro, devemos sempre tomar participar de todas as coisas no Senhor, seja em me submetendo, ou seja, se for no caso de me submeter, ou se for o caso de um irmão estar presidindo entre vós, que esse irmão também possa tomar uma decisão no Senhor. Eu não sei se eu consegui explicar de maneira clara, mas são coisas que a gente percebe. A gente percebe em algumas assembleias que algumas decisões deixam os irmãos, às vezes, em polvorosa, decisões de local de reunião, se vai ter o item tal, se vai ter um ar-condicionado, se vai ter cadeira X, se vai ter cadeira Y. Essas coisas, de certa forma, se nós não estivermos no Senhor, isso pode tirar a paz da Assembleia também. Isso pode gerar alguns conflitos. Então, é importante nós estarmos atentos ao que o Senhor está querendo nos dizer a respeito, através desse livro, sobre a questão de nos apegar à humildade, de julgar um espírito crítico e de não ofender com palavras ou ações os nossos irmãos. Porque são temas delicados, temas espinhosos, né? Às vezes é um assunto que, quando ele vem à tona, vem à tona também alguns sentimentos, né? De diversos irmãos. Nós temos esses sentimentos de vir com uma opinião, com espírito crítico, ou até mesmo com a questão de querer fazer prevalecer a minha vontade em detrimento da vontade de outro irmão, de não ver a situação de um irmão X, de um irmão Y. Então, tudo isso que nós estamos lendo e aprendendo através desse livro serve para que nós, todas as vezes que os irmãos que presidem entre nós tomarem decisões administrativas, que nós possamos ser sujeitos a eles, né, no Senhor, e que os irmãos que tomam essas decisões administrativas possam tomar as decisões também no Senhor, para que toda a Assembleia tenha paz, tanto aqueles que se submetem como aqueles que presidem, que eles possam fazer todas essas coisas no Senhor para haver paz na Assembleia. Deu nosso horário. O irmão Lineu poderia orar por nós? Para nós? Nosso bendito Deus, nosso Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças. Esse tempo juntos que pudemos ler a Tua Palavra, aprender mais das coisas concernentes à Assembleia, também possa nos dar um espírito de submissão à Tua vontade, também possamos estar sempre tomando um lugar de submissão aos irmãos e que possamos estar buscando sempre a paz na Assembleia. Agradecemos porque a cada dia que passa, sabemos que estaremos mais perto de estar contigo para sempre. E daí não vai haver nenhum problema. Não vai haver mais nenhuma animosidade. Estaremos para sempre contigo, transformados e aptos para receber tudo, essa glória maravilhosa que nos aguarda nos céus. Agradecemos por esse tempo juntos agora, pedimos nossos irmãos em Brasília, cuide de cada um deles também, das outras localidades, e nos encomendamos em Tuas mãos, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.